Capítulo 81. A partida dos israelitas do Egito. E os filhos de Israel peregrinaram de Ramessés para Sucote, com cerca de 600.000 homens a pé, além dos mais pequenos e suas esposas. Também uma multidão mista subiu com eles, de rebanhos e manadas e muito gado. A peregrinação dos filhos de Israel, que habitavam no Egito em trabalho duro, foi de 210 anos. E no fim de 210 anos, Deus tirou os filhos de Israel do Egito com mão forte. E os filhos de Israel viajaram do Egito e de Goshen e de Ramsés, e acamparam em Sucote no 15º dia do primeiro mês. E os egípcios enterraram todos os seus primogênitos a quem Deus tinha ferido, e todos os egípcios enterravam seus mortos por 3 dias. E os filhos de Israel viajaram de Sucote e acamparam em Etom, no final do deserto. E no 3º dia depois que os egípcios haviam enterrado seus primogênitos, muitos homens se levantaram do Egito e foram atrás de Israel para fazê-los retornar ao Egito, porque se arrependeram de ter libertado o povo da sua servidão. E um homem disse ao seu próximo: certamente Moisés e Arão falaram a Faraó, dizendo: vamos a uma viagem de 3 dias no deserto, e oferecer sacrifícios a Deus nosso Senhor. Agora, pois, vamos levantar de madrugada e fazê-los voltar, e se eles voltarem conosco para o Egito a seus senhores, então saberemos que não há fé neles. Mas se eles não voltarem, então vamos lutar com eles, e fazê-los voltar com grande poder e mão forte. E todos os nobres de Faraó levantaram-se pela manhã, e com eles cerca de 700.000 homens, e eles saíram do Egito naquele dia, e vieram para o lugar onde os filhos de Israel estavam. E todos os egípcios viram, e eis que Moisés e Arão, e todos os filhos de Israel estavam sentados diante de Piairote, comendo, bebendo e comemorando a festa de Deus. E todos os egípcios disseram aos filhos de Israel: certamente vocês disseram: vamos percorrer um caminho por 3 dias no deserto e sacrificaremos a nosso Senhor e retornaremos. Agora, pois, hoje faz 5 dias desde que vocês foram, por que não voltam aos seus mestres? E Moisés e Arão lhes responderam, dizendo: porquanto Deus nosso Senhor tem testemunhado em nós, dizendo: vocês não mais voltarão para o Egito, mas vamos para uma terra que mana leite e mel, como Deus nosso Senhor havia prometido a nossos pais para nos dar. E quando os nobres do Egito viram que os filhos de Israel não deram ouvidos a eles, para voltarem a Egito, cingiram-se à luta com Israel. E Deus fortaleceu os corações dos filhos de Israel sobre os egípcios, e lhes deram uma surra severa, e a batalha foi dura sobre os egípcios, e todos os egípcios fugiram de diante dos filhos de Israel, pois muitos deles pereceram pela mão de Israel. E os nobres de Faraó voltaram para o Egito e contaram a Faraó, dizendo: os filhos de Israel fugiram, e não mais voltarão para o Egito, e desta forma que Moisés e Arão falaram a nós. E Faraó soube disso, e seu coração, e os corações de todos os seus súditos, ficaram contra Israel, e se arrependeram de ter enviado Israel. E todos os egípcios aconselharam Faraó a perseguir os filhos de Israel para fazê-los voltar para suas cargas. E eles disseram cada um ao seu irmão: que é isto que fizemos libertando Israel da nossa servidão? E Deus fortaleceu os corações de todos os egípcios para perseguir os israelitas, pois Deus desejava acabar com os egípcios no Mar Vermelho. E Faraó levantou-se e tomou sua carruagem, e ele ordenou que todos os egípcios a montar, nenhum homem foi deixado, exceto os pequenos e as mulheres. E todos os egípcios saíram com Faraó para perseguir os filhos de Israel, e o exército de Egito era um exército muito grande e pesado, cerca de 10.000 homens. E todo este exército foi para perseguir os filhos de Israel para trazê-los de volta para o Egito, e os alcançaram acampados junto ao Mar Vermelho. E os filhos de Israel levantaram os olhos, e viram todos os egípcios a persegui-los, e os filhos de Israel ficaram muito aterrorizados, e os filhos de Israel clamaram a Deus. E por causa dos egípcios, os filhos de Israel dividiram-se em 4 divisões, e eles ficaram divididos em suas opiniões, pois eles estavam com medo dos egípcios, e Moisés falou com cada um deles. A primeira divisão foi dos filhos de Reuben, Simeão e Issacar, e eles resolveram lançarem-se ao mar, pois estavam com muito medo dos egípcios. E Moisés disse-lhes: não temais, permanecei tranquilos e vede a salvação de Deus, que ele efetuará no dia de hoje a vocês. A segunda divisão foi dos filhos de Zebulon, Benímin e Naftali, e eles resolveram voltar para Egito com os egípcios. E Moisés disse-lhes: não temais, pois como vocês viram os egípcios neste dia,
assim vocês não os verão de novo, para sempre. A terceira divisão foi dos filhos de Judá e José, e eles resolveram ir encontrar os egípcios e lutar com eles. Mas Moisés disse-lhes: fiquem onde estão, pois Deus vai lutar por vocês, e devem permanecer em silêncio. E a quarta divisão era dos filhos de Levi, Gade e Asser, e eles resolveram ir para o meio dos egípcios para confundi-los, e Moisés disse-lhes: permaneçam onde estão e não temam, apenas clamem a Deus e ele os salvará de suas mãos. Depois disto Moisés levantou-se de entre as pessoas, e falou a Deus e disse: ó Deus, Senhor de toda a terra, agora salva teu povo que tu trouxeste do Egito, e não deixes que os egípcios se gabem de que o poder e a força são deles. Então Deus disse a Moisés: por que choras a mim? Fala com os filhos de Israel como eles devem proceder, e estende a tua vara sobre o mar e divide-o, e os filhos de Israel devem passar por ele. E Moisés assim o fez, e ele levantou a sua vara sobre o mar e dividiu. E as águas do mar foram divididas em 12 partes, e os filhos de Israel passaram completamente em pé com sapatos, como um homem que passa por uma estrada preparada. E Deus manifestou aos filhos de Israel as suas maravilhas no Egito e no mar pelas mãos de Moisés e Arão. E quando os filhos de Israel entraram no mar, os egípcios vinham atrás deles, e as águas do mar caíram sobre eles, e todos eles afundaram na água, e nenhum homem ficou, com exceção de Faraó, que deu honra a Deus, e creu nele, por isso Deus não o levou a morrer naquele momento com os egípcios. E Deus ordenou um mensageiro a levá-lo de entre os egípcios, e o mandou para a terra de Nínive, e reinou sobre ela por um longo tempo. E naquele dia Deus salvou Israel da mão do Egito, e todos os filhos de Israel viram que os egípcios tinham perecido, e viram a grande mão de Deus, no que ele havia realizado no Egito e no mar. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico a Deus, no dia em que Deus fez os egípcios a cair diante deles. E todo Israel cantou em coro, dizendo: cantarei a Deus porque ele é exaltado, o cavalo e o seu cavaleiro ele lançou ao mar. Eis que isto está escrito no livro da lei do Senhor. Depois disso os filhos de Israel continuaram em sua jornada, e acamparam em Mará, e Deus deu aos filhos de Israel os estatutos e juízos naquele lugar em Mará. E Deus ordenou aos filhos de Israel a andarem todos os seus caminhos e a o servirem. E eles viajaram de Mará e chegaram a Elim, e em Elim havia 12 fontes de água e 70 tamareiras, e os israelitas acamparam junto das águas. E eles viajaram de Elim, e chegaram ao deserto de Sim, no 15º dia do 2º mês após a sua saída do Egito. Naquele tempo Deus deu maná para os filhos de Israel comerem, e Deus fez comida chover do céu para os filhos de Israel, dia a dia. E os filhos de Israel comeram o maná durante 40 anos, todos os dias em que eles estavam no deserto, até que chegaram à terra de Canaã para possuí-la. E passaram do deserto de Sim, e acamparam em Alu. E passaram de Alu, e acamparam em Refidim. E quando os filhos de Israel estavam em Refidim, Amaleque, filho de Ulifaz, filho de Esaú, o irmão de Zefo, veio para lutar com Israel. E trouxe com ele 801.000 homens, mágicos e ilusionistas, e se prepararam para a batalha com Israel em Refidim. E foi uma grande e severa batalha contra Israel, e Deus entregou Amaleque e seu povo, nas mãos de Moisés e os filhos de Israel, e na mão de Josué filho de Num, o homem efrainita, servo de Moisés. E os filhos de Israel feriram Amaleque e ao seu povo, ao fio da espada, mas a batalha foi muito dura sobre os filhos de Israel. E Deus disse a Moisés: escreve esta coisa como memorial para ti em um livro, e coloca-o na mão de Josué, filho de Num, teu servo, e tu comandarás os filhos de Israel, dizendo: quando vocês forem para a terra de Canaã, deverão apagar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés assim o fez, e ele pegou o livro e escreveu sobre ele estas palavras, dizendo: lembra-te do que Amaleque fez a ti na estrada quando tu saíste do Egito, que encontrou-te no caminho e feriu-te pela retaguarda, mesmo aqueles que foram fracos atrás de ti quando estavas fraco e cansado. Por isso será que quando Deus o teu Senhor te tiver dado descanso de todos os teus inimigos em redor, na terra que Deus teu Senhor te dá por herança para possuí-la, e tu has de apagar a memória de Amaleque de debaixo do céu, tu não deves te esquecer. E o rei que tiver piedade de Amaleque, ou a sua memória, ou a sua semente, eis que eu exigirei dele, e eu vou cortá-lo de entre o seu povo. E Moisés escreveu estas coisas em um livro, e ordenou aos filhos de Israel a respeito de todas estas questões. Capítulo 82. Os 10 Mandamentos.
E os Israel saiu de Refidim, e acamparam no deserto do Sinai, no 3º mês de sua saída do Egito. Naquele tempo veio Reuel, o medianita, o sogro de Moisés, com Zípora sua filha e seus 2 filhos, pois ele tinha ouvido falar das maravilhas de Deus, que ele havia feito a Israel, que os tinha livrado das mãos do Egito. E Reuel veio a Moisés no deserto onde tinham acampado, onde estava a montanha de Deus. E Moisés saiu ao encontro de seu sogro com grande honra e toda Israel estava com ele. E Reuel e seus filhos ficou entre os israelitas muitos dias, e Reuel conheceu a Deus daquele dia em diante. E no 3º mês da partida dos filhos de Israel do Egito, no 6º dia, Deus deu a Israel os 10 mandamentos no monte Sinai. E todo Israel ouviu todos estes mandamentos, e Israel alegrou-se em Deus naquele dia. E a Odaial, glória de Deus repousou sobre o monte Sinai, e ele chamou a Moisés, e Moisés veio a ele no meio de uma nuvem e subiu a montanha. E Moisés ficou sobre o monte 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e Deus o instruiu nos estatutos e juízos, a fim de ensinar os filhos de Israel. E Deus escreveu os 10 mandamentos sobre 2 tábuas de pedra, e ele deu a Moisés para comandar os filhos de Israel. E no final dos 40 dias e 40 noites, Deus acabou de falar para Moisés no monte Sinai. Em seguida, Deus deu a Moisés as tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. E quando os filhos de Israel viram que Moisés demorava a descer do monte, reuniram-se em torno de Arom, e disseram: quanto a esse homem Moisés, não sabemos o que aconteceu com ele. Agora, pois, levantemo-nos, façamos para nós um ídolo que vá diante de nós, para que não morramos. E Arom teve muito medo do povo, e ordenou que lhe trouxessem o ouro, e ele fez um bezerro de metal fundido para o povo. E Deus disse a Moisés, antes que ele houvesse descido do monte: vai-te para baixo, porque o teu povo a quem tu trouxeste do Egito, já se corrompeu. Fizeram para si um bezerro de fundição, e prostraram-se a ele. Agora, portanto, deixe-me para que eu possa consumi-los da face da terra, pois eles são um povo de dura cerviz. E Moisés suplicou a Deus, e ele orou a Deus pelas pessoas devido ao bezerro que tinham feito. E ele depois desceu do monte, e em suas mãos estavam as 2 tábuas de pedra, que o Senhor lhe havia dado para comandar os israelitas. E quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro que o povo tinha feito, a ira de Moisés se acendeu, e ele quebrou as tábuas sob o monte. E Moisés veio para o campo e tomou o bezerro e queimaram a fogo, e moeram-no até que ele tornou-se fina poeira, e espalhou-a sobre a água, e deu-a para os israelitas beberem. E ali morreram do povo, pelas espadas um do outro, cerca de 3.000 homens que tinha feito o bezerro. E no dia seguinte Moisés disse ao povo: eu vou subir até Deus, porventura, talvez eu possa fazer expiação pelos pecados que vocês cometeram contra Deus. E Moisés subiu novamente a Deus, e ele permaneceu com Deus 40 dias e 40 noites. E durante os 40 dias que Moisés rogou a Deus em favor dos filhos de Israel, e Deus ouviu o pedido de Moisés, e Deus se aplacou para com ele em nome de Israel. Então disse Deus a Moisés para cortar 2 tábuas de pedra e trazê-las até Deus, que iria escrever sobre elas os 10 mandamentos. Ora, Moisés assim o fez, e ele desceu e cortou as 2 tábuas e subiu ao monte Sinai a Deus, e Deus escreveu os 10 mandamentos nas tábuas. E Moisés ficou ainda com Deus 40 dias e 40 noites, e Deus instruiu-o nos estatutos e juízos para dar a Israel. E Deus lhe ordenara a respeito dos filhos de Israel, que eles deveriam fazer um santuário para Deus, que seu nome pudesse descansar nele, e Deus mostrou-lhe como deveria ser o santuário, e como deveria ser todos os seus utensílios. E no final dos 40 dias Moisés desceu do monte, e as 2 tábuas estavam em sua mão. E veio Moisés aos filhos de Israel e falou-lhes todas as palavras de Deus, e ele ensinou-lhes leis, estatutos e juízos que Deus tinha ensinado. E Moisés disse aos filhos de Israel a palavra de Deus, e que deveria ser feito um santuário para ele, para habitar entre os filhos de Israel. E o povo se alegrou muito com tudo de bom que Deus tinha falado com eles, através de Moisés, e disseram: faremos tudo o que Deus disse a ti. E o povo se levantou como um só homem e fizeram ofertas generosas ao santuário de Deus, e cada homem ofereceu sua oferta a Deus para a obra do santuário, e para todo o seu serviço. E todos os filhos de Israel trouxeram cada homem de tudo que foi encontrado na sua posse para a obra do santuário de Deus: ouro, prata e bronze, e cada coisa que foi útil para o santuário. E todos os homens sábios que tinham prática no trabalho vieram e fizeram o santuário de Deus,
conforme tudo que Deus tinha ordenado todos os homens nos trabalhos em que eles tinham prática, e todos os sábios de coração fizeram o santuário, e seu mobiliário e todos os vasos para o serviço santo, como Deus tinha ordenado a Moisés. E o trabalho do santuário do tabernáculo foram concluídos no final de 5 meses, e os filhos de Israel fizeram tudo o que Deus ordenou a Moisés. E trouxeram o santuário e todos os seus móveis a Moisés, semelhante à representação que Deus havia mostrado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. E Moisés viu a obra, e eles fizeram isso como Deus lhes tinha ordenado, de forma que Moisés os abençoou. Capítulo 83. Arão e seus filhos são separados para o serviço do Senhor. E no 12º mês, no 23º dia do mês, Moisés tomou Arão e seus filhos, e ele vestiu-os em suas vestes e ungiu-os, e fizeram-lhes como Deus lhe ordenara, e Moisés trouxe todas as ofertas que Deus tinha ordenado naquele dia. Moisés depois levou Arão e seus filhos e lhes disse: por 7 dias, vocês devem permanecer na porta da tenda, pois assim eu ordenei. E Arão e seus filhos fizeram tudo o que Deus lhes havia ordenado através de Moisés, e permaneceram por 7 dias à porta da tenda. E no 8º dia, sendo o 1º dia do 1º mês, no 2º ano da partida dos israelitas de Egito, Moisés ergueu o santuário. E Moisés colocou todos os móveis do tabernáculo e todos os móveis do santuário. E ele fez tudo o que Deus lhe tinha ordenado. E Moisés chamou a Arão e a seus filhos, e eles trouxeram o holocausto e a oferta pelo pecado para si e para os filhos de Israel, como Deus tinha ordenado a Moisés. Naquele dia, os 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram fogo estranho e trouxeram diante de Deus que não lhes ordenara, e um fogo saiu de diante de Deus e os consumiu, e morreram perante Deus naquele dia. Então no dia em que Moisés tinha terminado de erguer o santuário, os príncipes dos filhos de Israel começaram a trazer suas ofertas diante de Deus para a dedicação do altar, e trouxeram as suas ofertas de cada príncipe para cada dia, um príncipe a cada dia por 12 dias. E todas as ofertas que eles trouxeram, cada homem no seu dia, um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de fina farinha, amassada com azeite para oferta de carne, uma colher pesando 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, e um cabrito para oferta pelo pecado. E para as ofertas pacíficas 2 bois e 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano de idade. Assim fizeram os 12 príncipes de Israel dia a dia, cada homem no seu dia. E foi depois, no dia 13 do mês, que Moisés comandou os filhos de Israel a observar a passagem, Páscoa. E os filhos de Israel celebraram a passagem, Páscoa, em sua temporada no dia 14 do mês, como Deus tinha ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. E no 2º mês, no 1º dia do mesmo mês, Deus falou a Moisés, dizendo: numerem os chefes de todos os homens dos filhos de Israel a partir de 20 anos de idade para cima, tu e teu irmão Arão, e os 12 príncipes de Israel. E Moisés assim o fez, e Arão veio com 12 príncipes de Israel, e eles numeraram os filhos de Israel no deserto do Sinai. E os números dos filhos de Israel pelas casas de seus pais, de 20 anos para cima, foram 603.550. Mas os filhos de Levi não foram contados entre os seus irmãos, os filhos de Israel. E o número de todos os homens dos filhos de Israel de 1 mês para cima foi 22.273. E o número dos filhos de Levi, de 1 mês de idade e acima, foi 22.000. E Moisés colocou os sacerdotes e os levitas cada homem ao seu serviço e seu cargo, para servir o santuário do tabernáculo, como Deus tinha ordenado a Moisés. E no 20º dia do mês, a nuvem se foi da tenda do testemunho. Naquele tempo os filhos de Israel continuaram a sua viagem desde o deserto de Sinai, e eles fizeram uma caminhada de 3 dias, e a nuvem repousou sobre o deserto de Parã. E a ira de Deus se acendeu contra Israel, porque tinham provocado a Deus pedindo carne para que pudessem comer. E Deus ouviu a sua voz, e deu-lhes a carne que comeram durante 1 mês. Mas depois disto, a ira de Deus se acendeu contra eles, e os feriu com uma grande matança, e eles foram enterrados ali, naquele lugar. E os filhos de Israel chamaram aquele lugar Quebrote-Ataava, porquanto ali enterraram as pessoas que cobiçaram carne. E partiram de Quebrote-Ataava, e acamparam em Azerote, que está no deserto de Parã. E enquanto os filhos de Israel estavam em Azerote,
E a ira de Deus se acendeu contra Miriam por causa de Moisés, e ela tornou-se leprosa, branca como a neve. E ela ficou confinada fora do arraial por 7 dias, até que ela tivesse sido limpa novamente de sua lepra. Os filhos de Israel depois partiram de Azerote, e acamparam-se no final do deserto de Parã. Naquele tempo, Deus falou a Moisés para enviar 12 homens dos filhos de Israel, um homem de cada tribo, para ir e explorar a terra de Canaã. E Moisés enviou os 12 homens, e chegaram à terra de Canaã para pesquisar e examiná-la. E eles exploraram toda a terra desde o deserto de Sim para Rechobe, como tu vens a Chamote. E no final de 40 dias vieram a Moisés e Arão, e trouxeram resposta de como estavam seus corações, e 10 dos homens trouxeram um mau relatório aos filhos de Israel, da terra que haviam explorado, dizendo: é melhor para nós voltarmos para Egito do que ir para esta terra, terra que consome os seus habitantes. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefunem, que eram dos que exploraram a terra, disseram: a terra é extremamente boa. Se Deus se agradar de nós, Ele vai nos trazer a esta terra, e dá-la a nós, pois é uma terra que mana leite e mel. Mas os filhos de Israel não quiseram dar ouvidos a eles, e eles deram ouvidos às palavras dos 10 homens que tinham trazido um mau relatório da terra. E Deus ouviu as murmurações dos filhos de Israel, e ele ficou furioso e jurou dizendo: certamente nenhum homem desta geração perversa verá a terra de 20 anos e para cima, com exceção de Caleb, filho de Jefunem, e Josué, filho de Num. Mas certamente esta geração ímpia perecerá no deserto, e seus filhos virão para a terra, e eles a possuirão, de modo que a ira de Deus se acendeu contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto por 40 anos até o final dessa perversa geração, porque eles não seguiram Deus. E o povo habitou no deserto de para um longo tempo, e depois procederam ao deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Capítulo 84. A rebelião de Corá. Naquele tempo Cora, filho de Etzer, filho de Quenete, filho de Levi, tomou muitos homens dos filhos de Israel, e eles se levantaram e discutiram com Moisés e Arão e toda a congregação. E Deus estava irado com eles, e a terra abriu a sua boca e os tragou, com suas casas e todos os que lhes pertenciam, e com todos os homens que pertenciam a Cora. E depois disso o Senhor fez o povo dar a volta pelo caminho do monte Seir por um longo tempo. Naquele tempo disse Deus a Moisés: não provoquem uma guerra contra os filhos de Esaú, porque eu não vou dar a vocês qualquer coisa que lhes pertençam, tanto quanto a sola do pé pode pisar, pois tenho dado o monte Seir por herança a Esaú. Por isso os filhos de Esaú lutaram contra os filhos de Seir em épocas anteriores, e Deus havia entregado os filhos de Seir nas mãos dos filhos de Esaú, e destruiu-os de diante deles, e os filhos de Esaú habitaram no lugar deles até este dia. Por isso Deus disse aos filhos de Israel para não lutarem contra os filhos de Esaú, teus irmãos, pois nada na sua terra pertence a vocês. Mas vocês podem comprar comida deles por dinheiro e comê-la, e vocês podem comprar água deles por dinheiro e beber. E os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Deus. E os filhos de Israel andaram pelo deserto, dando voltas pelo caminho do monte Sinai por um longo tempo, e não tocaram nos filhos de Esaú, e eles continuaram naquele distrito por 19 anos. Naquele tempo morreu Latinus, rei dos filhos de Xitim, no 45º ano do seu reinado, que é o 14º ano da partida dos filhos de Israel do Egito. E o sepultaram no lugar que ele havia construído para si mesmo, na terra de Xitim, e Abinas reinou em seu lugar por 38 anos. E os filhos de Israel passaram dos limites dos filhos de Esaú, naqueles dias, no fim de 19 anos, e eles vieram e passaram a estrada do deserto de Moabe. E Deus disse a Moisés: não provoques Moabe, não lutem contra eles, porque não os darei nada de sua terra. E os filhos de Israel passaram a estrada do deserto de Moabe por 19 anos, e não lutaram contra eles. E no ano 36º da saída dos filhos de Israel do Egito, Deus feriu o coração de Sião, rei dos amorreus, e ele declarou guerra, e saiu para lutar contra os filhos de Moabe. E Sião enviou mensageiros a Beor-Janeias, filho de Balaão, conselheiro do rei do Egito, e seu filho Balaão, para amaldiçoar Moabe, a fim de que pudessem ser entregues na mão de Sião. E os mensageiros foram e trouxeram Beor, o filho de Janeias, e Balaão seu filho, de Petor na Mesopotâmia. Assim Beor e Balaão, seu filho, vieram para a cidade de Sião, e eles amaldiçoaram Moabe seu rei, na presença de Sião, rei dos amorreus.
Então Sião saiu com todo o seu exército, e ele foi para Moabe e lutou contra eles, e ele os sujeitou, e Deus os entregou nas suas mãos, e Sião matou o rei de Moabe. E Sião tomou todas as cidades de Moabe na batalha, ele também tomou Heshon deles, pois Heshon era uma das cidades de Moabe. E Sião colocou seus príncipes e seus nobres em Heshon, e Hesbom pertenceu a Sião naqueles dias. Portanto, os faladores de parábolas Beor e Balaão, seu filho, proferiram estas palavras, dizendo: Vinde a Heshon, a cidade de Sião, será construída e estabelecida. Ai de ti, Moabe! Tu perdeste, ó povo de Quemosh! Eis que isto está escrito no livro da lei do Senhor. E quando Sião tinha conquistado Moabe, ele colocou guardas nas cidades que ele havia tomado de Moabe. E um número considerável de filhos de Moabe caíram na batalha, na mão de Sião. E ele fez uma grande captura deles, filhos e filhas, e ele matou seu rei. Assim Sião voltou para sua terra. E Sião deu numerosos presentes de prata e ouro para Beor e Balaão seu filho, e despediu-os, e eles foram para a Mesopotâmia para sua casa e país. Naquele tempo todos os filhos de Israel passaram da estrada do deserto de Moabe, e voltaram e rodearam pelo deserto de Edom. Então toda a congregação veio ao deserto de Sin no primeiro mês do 40º ano de sua partida do Egito, e os filhos de Israel habitaram ali em Cádesh, no deserto de Sin, e Miriam morreu e foi enterrada lá. Naquele tempo Moisés enviou mensageiros para Hadade, rei de Edom, dizendo: Assim diz o teu irmão Israel, deixa-me passar, peço-te pela tua terra. Não vamos passar pelo campo ou vinha, não vamos beber a água do poço, vamos caminhar na estrada do rei. E Edom lhe disse: Tu não passarás pelo meu país. E Edom saiu para encontrar os filhos de Israel com um povo poderoso. E os filhos de Esaú recusaram em deixar os filhos de Israel passarem por suas terras, de modo que os israelitas foram-se deles, e não lutaram contra eles. Porque antes disso Deus ordenou aos filhos de Israel, dizendo: Vocês não devem lutar contra os filhos de Esaú. Por isso os israelitas foram-se deles e não lutaram contra eles. Então os filhos de Israel partiram de Cádesh, e todas as pessoas chegaram ao Monte Hor. Naquele tempo Deus disse a Moisés: Diz a teu irmão Arom que lá ele vai morrer, pois ele não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel. E Arom subiu, segundo a ordem de Deus, ao Monte Hor, no 40º ano, no 5º mês, no primeiro dia do mês. E Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no Monte Hor. Capítulo 85. Os cananeus preparam para lutar contra Israel. E o rei Arad dos cananeus que habitava ao sul, soube que os israelitas tinham vindo pelo caminho dos espias, e arrumaram as suas forças para lutar contra os israelitas. E os filhos de Israel tiveram muito medo dele, pois ele tinha um grande e forte exército, de modo que os filhos de Israel resolveram voltar para Egito. E os filhos de Israel desviaram-se aproximadamente a distância de 3 dias de viagem até Mazera de Ben-Yaacon, pois eles estavam com muito medo por causa do rei Arad, e os filhos de Israel não iriam voltar para seus lugares, e permaneceram em Ben-Yaacon por 30 dias. E quando os filhos de Levi viram que os filhos de Israel não iriam voltar atrás, eles tiveram ciúmes por causa de Deus, e levantaram-se e lutaram contra os israelitas seus irmãos, e mataram uma grande quantidade deles, e os obrigaram a voltar para seu lugar no Monte Hor. E quando voltaram, o rei Arad ainda estava arrumando seu exército para a batalha contra os israelitas. E Israel fez um voto, dizendo: Se tu entregares este povo nas minhas mãos, então eu destruirei totalmente as suas cidades. E Deus ouviu a voz de Israel, e entregou os cananeus em suas mãos, e eles destruíram totalmente as suas cidades, e chamaram o nome do lugar Orma. E os filhos de Israel partiram do Monte Hor e acamparam em Obote. E eles depois partiram de Obote e acamparam-se em Iabarim, na fronteira de Moabe. E os filhos de Israel foram a Moabe dizendo: Vamos passar agora pela tua terra em nosso lugar. Mas os filhos de Moabe não deixaram os filhos de Israel passarem pelas suas terras, pois os filhos de Moabe tiveram muito medo que os filhos de Israel fizessem a eles como fizeram a Sião, rei dos amorreus, que tinham tomado suas terras e tinham matado muitos deles. Portanto Moabe não deixou os israelitas passarem por sua terra, e Deus ordenou aos filhos de Israel, dizendo que eles não deveriam lutar contra Moabe, de modo que os israelitas retiraram-se de Moabe. E os filhos de Israel partiram da fronteira de Moabe, e eles vieram para o outro lado de Arnon, na fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus, e acamparam-se em Sião, rei dos amorreus, no deserto de Quedemote.
E os filhos de Israel enviaram mensageiros a Sion, rei dos amorreus, dizendo: Deixa-nos passar pela tua terra, não nos desviaremos para os campos nem pelas vinhas, iremos juntos pela estrada real até que tenhamos passado os teus termos. Mas Sion não deixou os israelitas passarem. Então Sion reuniu todas as pessoas dos amorreus, e saíram ao deserto, para encontrar os filhos de Israel, e eles lutaram contra Israel em Yaás. E Deus entregou a Sion, rei dos amorreus, nas mãos dos filhos de Israel, e Israel feriu todas as pessoas de Sion ao fio da espada, e vingou a causa de Moabe. E os filhos de Israel tomaram posse da terra de Sion, de Aron até Iabuque, aos filhos de Amon, e tomaram todo o despojo das cidades. E Israel tomou todas estas cidades, e Israel habitou em todas as cidades dos amorreus. E todos os filhos de Israel resolveram lutar contra os filhos de Amon, para tomar suas terras também. Então Deus disse aos filhos de Israel: Não cerquem os filhos de Amon, nem atiçem a batalha contra eles, porque eu não vou dar nada para vocês de sua terra. E os filhos de Israel ouviram a palavra de Deus, e não lutaram contra os filhos de Amon. E os filhos de Israel viraram-se, e subiram pelo caminho de Baxan, a terra de Og, rei de Bazã, e Og, rei de Baxan, saiu para encontrar os israelitas em batalha, e ele tinha com ele muitos homens valentes, e uma grande força do povo dos amorreus. E Og, rei de Baxan, era um homem muito poderoso, mas Naaron seu filho era extremamente poderoso, ainda mais forte do que ele. E Og disse em seu coração: Eis que agora todo o acampamento de Israel ocupa um espaço de 3 parsa, agora eu vou feri-los de uma só vez, sem espada ou lança. E Og subiu ao monte Yaás, e daí tomou uma grande pedra, cuja comprimento era de 3 parsa, e ele colocou-a em sua cabeça, e resolveu jogá-la sobre o arraial dos filhos de Israel, a ferir todos os israelitas com essa pedra. E o mensageiro de Deus veio e perfurou a pedra sobre a cabeça de Og, e a pedra caiu sobre o pescoço de Og, que caiu por terra por conta do peso da pedra em cima de seu pescoço. Naquele tempo Deus disse aos filhos de Israel: Não tenha medo dele, pois tenho dado ele e todo o seu povo e toda a sua terra em sua mão, e farás a ele como vocês fizeram a Sion. E Moisés desceu a ele com um pequeno número dos filhos de Israel, e Moisés feriu Og com um bastão nos tornozelos dos pés e o mataram. Os filhos de Israel perseguiram os filhos de Og e todo o seu povo, e eles abateram e destruíram-nos até que não havia ficado nenhum resquício deles. Moisés depois enviou alguns dos filhos de Israel para espiar a Iazer, pois era uma cidade muito famosa. 30 e os espiões foram para Iazer e exploraram, e os espiões confiaram em Deus, e eles lutaram contra os homens de Iazer. E estes homens tomaram Iazer e as suas aldeias, e Deus os entregou na sua mão, e eles expulsaram os amorreus que estavam ali. E os filhos de Israel tomaram a terra dos 2 reis dos amorreus, 60 cidades que estavam no outro lado do Iordã em Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon. E os filhos de Israel partiram e foram para a planície de Moabe, que é deste lado do Iordã em Jordão, na altura de Jericó. E os filhos de Moabe ouviram todo o mal que os filhos de Israel tinham feito para os 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og. Então todos os homens de Moabe ficaram com muito medo dos israelitas. E os anciãos de Moabe disseram: Eis que 2 reis dos amorreus, Sion e Og, que eram mais poderosos do que todos os reis da terra, não puderam ficar contra os filhos de Israel. Então como podemos enfrentá-los? 36 Certamente eles nos enviaram uma mensagem agora, para passar por nossas terras em seu caminho, e nós não os deixamos passar. Agora eles vão vir em cima de nós com suas espadas pesadas e destruir-nos. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel, e eles estavam com muito medo deles, e se aconselharam no que era para ser feito aos filhos de Israel. E os anciãos de Moabe resolveram, e pegaram um de seus homens, Balaque, filho de Zippor, o Moabita, e o fizeram rei sobre eles, nesse momento, e Balaque era um homem muito sábio. E os anciãos de Moabe se levantaram e foram para os filhos de Mediã fazer as pazes com eles, pois uma grande batalha e inimizade havia existido naqueles dias entre Moabe e Midian, a partir dos dias de Hadade, filho de Beda, rei de Edom, que feriu a Midian no campo de Moabe, até estes dias. E os filhos de Moabe foram aos filhos de Midian, e eles fizeram a paz com eles, e os anciãos de Midian chegaram à terra de Moabe, para fazer a paz em nome dos filhos de Midian. E os anciãos de Moabe aconselharam-se com os anciãos de Midian, no que fazer para salvar suas vidas por causa de Israel. E todos os filhos de Moabe disseram aos anciãos de Midian:
Agora, pois, os filhos de Israel lamberão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo, pois assim fizeram aos 2 reis dos amorreus, que são mais fortes do que nós. E os anciãos de Midian disseram a Moabe: ouvimos dizer que no momento em que Sion, rei dos amorreus, lutou contra vocês, quando ele prevaleceu sobre vocês e tomou a vossa terra, ele tinha chamado Beor, filho de Aneias, e Balaão seu filho, da Mesopotâmia, e eles vieram e amaldiçoaram vocês. Por isso fez a mão de Sion prevalecer sobre vocês, e ele tomou a vossa terra. Agora, pois, chama também a Balaão seu filho, pois ele ainda permanece em sua terra, e dá-lhe o seu salário, para que ele possa vir e amaldiçoar todas as pessoas de quem vocês têm medo. Então os anciãos de Moabe ouviram tal coisa, e pareceu-lhes bom chamarem a Balaão, filho de Beor. Então Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou mensageiros a Balaão, dizendo: eis que há um povo que saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e me afrontam a mim. Agora, pois, vem e amaldiçoa este povo, pois eles são fortes demais para mim, pois assim poderei prevalecer para lutar contra eles, e expulsá-los. Pois eu soube que quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Os mensageiros de Balaque foram a Balaão, e levaram Balaão para amaldiçoar o povo que luta contra Moabe. E Balaão chegou a Balaque para amaldiçoar Israel, e Deus disse a Balaão: não amaldiçoes este povo, pois são abençoados. E Balaque pediu a Balaão dia a dia para amaldiçoar Israel, mas Balaão não deu ouvidos a Balaque por causa da palavra que Deus tinha falado a Balaão. E quando viu Balaque que Balaão não aderiu ao seu desejo, ele se levantou e foi para casa, e Balaão também retornou à sua terra, e saiu dali para Midian. E os filhos de Israel partiram da planície de Moabe, e acamparam a partir de Iardá em Bet-Esimote até Abel-Shitim, no final das planícies de Moabe. E os filhos de Israel ficaram na planície de Shitim, e começaram a prostituir-se com as filhas dos moabitas. E os filhos de Israel aproximaram-se de Moabe, e os filhos de Moabe armaram suas tendas em frente ao acampamento dos filhos de Israel. E os filhos de Moabe ficaram com medo dos filhos de Israel, e os filhos de Moabe tomaram todas as suas filhas e suas esposas de bom aspecto e bonita aparência, e vestiram-nas em ouro e prata e roupas caras. E os filhos de Moabe sentaram aquelas mulheres à porta das suas tendas, para que os filhos de Israel pudessem vê-las e mudá-los, e não lutarem contra Moabe. E todos os filhos de Moabe fizeram tal coisa aos filhos de Israel, e cada homem colocou sua esposa e filha na porta de sua tenda. E todos os filhos de Israel viram o ato dos filhos de Moabe, e os filhos de Israel voltaram-se para as filhas dos moabitas, e cobiçaram-nas, e eles foram para elas. E aconteceu que um hebreu que, quando chegava à porta da tenda de Moabe, e via uma filha de Moabe, e a desejava em seu coração, e falava com ela à porta da tenda que ele desejava, enquanto eles estavam juntos, falando, os homens da tenda saiam e falariam com o hebreu semelhante a estas palavras: certamente você sabe que nós somos irmãos, somos todos descendentes de loteamento e os descendentes de Abruam, seu irmão. Por que então você não permanece conosco, e portanto não come o nosso pão e nosso sacrifício? E quando os filhos de Moabe os tinham forçado com seus discursos, e os seduzido por suas palavras lisonjeiras, eles sentavam-se nas tendas deles e cozinhavam e sacrificaram para eles, e eles comiam do seu sacrifício e do seu pão. Eles então lhes davam vinho, e eles bebiam e ficavam embriagados, e eles colocavam diante deles uma bela donzela, e ele fazia com ela como ele gostava, pois não sabia o que estava fazendo, devido a ter bebido vinho abundantemente. Assim fizeram os filhos de Moabe a Israel naquele lugar, na planície de Shitim, e a ira de Deus se acendeu contra Israel por causa deste assunto. E Deus enviou uma peste entre eles, e morreram dos israelitas 24.000 homens. Ora, havia um homem dos filhos de Simeão, cujo nome era Zimri, filho de Salu, que se juntara com Cosbi, midianita, filha de Zur, rei de Midian, na vista de todos os filhos de Israel. E Fineias, filho de Ulazer, filho de Arão, o sacerdote, viu essa coisa perversa que Zimri havia feito, e ele tomou uma lança e se levantou, e foi atrás deles, e perfurou-os ambos e os matou, e a peste cessou de sobre os filhos de Israel. Capítulo 86. Os medianitas são destruídos. Naquele tempo, após a peste, Deus disse a Moisés, e Ulazer, o filho de Arão, o sacerdote, dizendo: numere os chefes de todas as tribos dos filhos de Israel, de 20 anos para cima, e todos saíram no exército.
13 Moisés e Ulazer contaram os filhos de Israel segundo as suas famílias, e o número de todo Israel foi de 700.730 homens. E o número dos filhos de Levi, de um mês para cima, foi 23.000, e entre estes não havia nenhum homem daqueles contados por Moisés e Arão no deserto de Sinai. Porque Deus lhes tinha dito que eles morreriam no deserto, pois que todos morreram, e nenhum tinha sido deixado deles, com exceção de Caleb, filho de Efune, e Josué, filho de Num. E foi depois disso Deus disse a Moisés: dize aos filhos de Israel para vingar Midian sobre a causa de seus irmãos, os filhos de Israel. E Moisés assim o fez, e os filhos de Israel escolheu dentre eles 12.000 homens, sendo 1.000 de cada tribo, e eles foram para Midian. E os filhos de Israel pelejaram contra Midian, e mataram todos os homens, também os 5 príncipes de Midian, e Balaão, filho de Beor, eles mataram à espada. E os filhos de Israel levaram as esposas dos cativos de Midian, com os seus pequeninos e seu gado, e todos os que lhes pertencem. E tomaram todo o despojo e toda a presa, e eles trouxeram a Moisés e a Ulazer nas planícies de Moabe. E Moisés e Ulazer e todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los com alegria. E eles dividiram todo o despojo dos midianitas, e os filhos de Israel tinham vingado Midian sobre a causa de seus irmãos, os filhos de Israel. Capítulo 87. Moisés nomeia Josué seu sucessor. Naquele tempo Deus disse a Moisés: eis que os teus dias estão se aproximando do fim, toma agora Josué, filho de Num, teu servo, e coloca-o no tabernáculo, e eu falarei com ele, e Moisés assim o fez. E Deus apareceu na tenda numa coluna de nuvem, e a coluna de nuvem parou na entrada do tabernáculo. E Deus ordenou a Josué, filho de Num, e disse-lhe: sê forte e corajoso, pois farás chegar os filhos de Israel para a terra que jurei dar a eles, e eu serei contigo. E Moisés disse a Josué: sê forte e corajoso, porque tu farás os filhos de Israel herdarem a terra, e Deus estará contigo, não te deixará nem te desamparará, não temais, nem desanimes. E Moisés chamou a todos os filhos de Israel e disse-lhes: vós tendes visto tudo de bom que o Deus vosso Senhor tem feito por vocês no deserto. Agora, pois, observai todas as palavras desta lei, e andai no caminho de Deus, vosso Senhor, não saiam do caminho que Deus vos ordenou, tanto para a direita, ou para a esquerda. E Moisés ensinou os filhos de Israel os estatutos e juízos e leis para aplicar na terra como Deus lhes tinha ordenado. E ensinou-lhes o caminho de Deus e suas leis, eis que estão escritos no livro da lei de Senhor, que ele deu aos filhos de Israel pela mão de Moisés. E Moisés acabou de ordenar os filhos de Israel, e Deus disse a ele: vá até o monte Abarim e lá, você morrerá e será recolhido ao teu povo como Arão teu irmão foi recolhido. E subiu Moisés como Deus lhe tinha ordenado, e ele morreu ali na terra de Moabe pela ordem de Deus, no 40º ano da saída dos israelitas da terra do Egito. E os filhos de Israel prantearam a Moisés nas planícies de Moabe durante 30 dias, e os dias de pranto do luto por Moisés foram concluídos. Capítulo 88. Josué preparar o povo para passar o Jordão. E foi depois da morte de Moisés que Deus falou a Josué filho de Num, dizendo: levanta-te e passar o Jordão, para a terra que tenho dado aos filhos de Israel, e farás também os filhos de Israel a herdarem a terra. Todo lugar em que a sola de seus pés pisarem pertenceram a vocês, a partir do deserto do Líbano até ao grande rio, o rio de Perat será o seu limite. Ninguém poderá se levantar contra ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Apenas sê forte e corajoso para observar toda a lei que Moisés ordenou. Não se desviem do caminho, quer para a direita ou para a esquerda, a fim de que tu possas prosperar em tudo o que fazes. E Josué ordenou aos oficiais de Israel, dizendo: passem pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: prepare-se para provisões, pois em 3 dias vocês vão passar o Jordão para possuir a terra. Os oficiais de Israel fizeram assim, e ordenaram ao povo, e eles fizeram tudo o que Josué havia ordenado. E Josué enviou 2 homens para espiar a terra de Jerico, e os homens foram e espiaram Jerico. E ao fim de 7 dias vieram a Josué no acampamento e disseram-lhe: Deus entregou toda a terra nas nossas mãos, e seus habitantes estão amortecidos de medo por causa de nós. E sucedeu que depois disso Josué se levantou de manhã e todo Israel com ele, e eles viajaram de Chitim, e Josué e toda Israel com ele passaram o rio Jordão, e Josué tinha 82 anos de idade, quando ele passou o Jordão com Israel.
E o povo subiu do Jordão no 10º dia do primeiro mês, e acamparam em Gilgal, no canto leste de Jerico. E os filhos de Israel celebraram a passagem, Páscoa, em Gilgal, na planície de Jericó, no dia 14 do mês, como está escrito na lei de Moisés. E o maná cessou naquele tempo no dia seguinte da passagem, Páscoa, e não houve mais maná para os filhos de Israel, e eles comeram do fruto da terra de Canaã. E Jericó estava totalmente fechada para os filhos de Israel, e ninguém saiu ou entrou. E foi no 2º mês, no primeiro dia do mês, que Deus disse a Josué: Levanta-te, eis que tenho dado em tua mão Jericó com todas as pessoas. E todos os seus homens de luta devem ir à volta da cidade, uma vez por dia, assim fareis por 6 dias. E os sacerdotes tocarão as trombetas em cima, e quando vocês ouvirem o som da trombeta, todo o povo dará um grande grito, e as paredes da cidade cairão, todo o povo subirá, cada homem contra seu oponente. E Josué fez conforme tudo que Deus lhe tinha ordenado. E no 7º dia rodearam a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E na 7ª rodada Josué disse ao povo: Gritai, porque Deus entregou toda a cidade em nossas mãos. A cidade e tudo que ela contém será amaldiçoado por Deus, e guardai-vos do que é maldito, para que vocês não façam o arraial de Israel maldito e o perturbeis. Mas toda a prata e ouro e bronze e ferro serão consagrados a Deus, e devem vir para o tesouro de Deus. E o povo soprou as trombetas e fizeram uma grande gritaria, e os muros de Jericó caíram, e todo o povo subiu, cada um em frente de si, e tomaram a cidade e destruíram tudo que estava nela, boi, homem e mulher, jovens e velhos, e as ovelhas e burros, com a ponta da espada. E queimaram a cidade, apenas os vasos de ouro e prata, e bronze e de ferro, deram para o tesouro de Deus. E Josué jurou naquela época, dizendo: Maldito o homem que reconstruir Jerico, ele deve lançar o alicerce dela em seu primogênito, e em seu filho mais novo lhe porá as portas do mesmo. E Achan, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, filho de Judá, tratou traiçoeiramente nas coisas malditas, e ele pegou das coisas malditas e escondeu-as na barraca. E a ira de Deus se acendeu contra Israel. E foi depois disso, quando os filhos de Israel haviam retornado da queima de Jericó, Josué enviou homens para espionar também Ai, e lutar contra ela. E os homens subiram e espiaram Ai, e eles voltaram e disseram: Permita que nem todas as pessoas subam contigo para Ai, deixa apenas uns 3.000 homens, e destruam a cidade, pois os homens da mesma são poucos. E Josué assim o fez, e subiram com ele dos filhos de Israel cerca de 3.000 homens, e eles lutaram contra os homens de Ai. E a batalha foi severa contra Israel, e os homens de Ai feriram 36 homens de Israel, e os filhos de Israel fugiram dos homens de Ai. E quando Josué viu isto, rasgou suas vestes e caiu com o rosto para a terra diante de Deus, ele com os anciãos de Israel, deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Por que, ó Deus, fizeste este povo atravessar o Jordão? O que devo dizer depois que os israelitas derem as costas contra os seus inimigos? Agora, pois, os cananeus, os habitantes da terra, vão ouvir tal coisa, e nos cercarão e cortarão o nosso nome. E Deus disse a Josué: Por que tu caíste sobre o teu rosto? Sobe e retira-te, pois os israelitas pecaram, e levaram das coisas malditas. Eu não vou mais estar com eles, a menos que eles destruam as coisas malditas de entre eles. Então Josué levantou-se e reuniu o povo, e trouxe Urim pela ordem de Deus, e da tribo de Judá foi tomado, e Achan, filho de Carmi. E disse Josué a Achan: Diz-me, meu filho, o que fizeste? E Achan disse: Eu vi entre os despojos uma considerável roupa de Shinar, e 200 siclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobiceios e leveios, e eis que todas elas estão escondidas na terra, no meio da tenda. E Josué enviou homens que foram e os levaram à tenda de Achan, e trouxeram a Josué. E Josué tomou Achan e estes utensílios, e seus filhos e filhas, e levaram-nos para o vale de Achor. E Josué queimou-os lá com fogo, e todos os israelitas apedrejaram Achan com pedras, e levantaram sobre ele um montão de pedras. Por isso ele chamou aquele lugar o vale de Achor, por isso a ira de Deus se apaziguou. E Josué depois veio para a cidade e lutou contra ela. E Deus disse a Josué: Não temas nem te espantes, eis que tenho dado na tua mão a cidade de Ai, e seu rei e seu povo, e farás a eles como fizeste a Jericó e a seu rei. Apenas os despojos do mesmo e do gado vocês tomarão como uma presa fácil para vós, armem uma emboscada para a cidade por trás dela.
Então Josué fez conforme a palavra de Deus, e ele escolheu de entre os filhos de guerra 30.000 homens valorosos e enviou-os, e eles armaram uma emboscada para a cidade. E ele lhes ordenou dizendo: quando virdes nós fugindo deles com astúcia eles irão perseguir-nos, vocês deverão então sair para fora da emboscada e tomar a cidade. E assim fizeram. E Josué lutou, e os homens da cidade saíram em direção a Israel, não sabendo que eles estavam deitados em uma emboscada para eles atrás da cidade. Então Josué e Israel fingiram-se cansados diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto com astúcia. E os homens de Ai reuniram todas as pessoas que estavam na cidade para perseguir os israelitas, e eles saíram e se afastaram da cidade, não ficou ninguém, e eles deixaram a cidade aberta e perseguiram os israelitas. E aqueles que estavam de tocaia se levantaram de seus lugares, e apressaram-se a ir para a cidade, e tomaram-na e colocaram fogo nela, e os homens de Ai voltaram. E eis que a fumaça da cidade subia aos céus, e eles não tinham meios de se retirar para qualquer caminho. E todos os homens de Ai estavam no meio de Israel, alguns de um lado e alguns do outro lado, e feriram-nos de modo que nenhum deles sobreviveu. E os filhos de Israel tomaram Melosh, rei de Ai, e trouxe a Josué. E Josué o enforcou em uma árvore e morreu. E os filhos de Israel retornaram à cidade depois de ter a queimado, e feriram todos aqueles que estivessem no meio dela ao fio da espada. E o número daqueles que tinham caído dos homens de Ai, homem e mulher, foi 12.000 somente o gado e os despojos da cidade tomaram para si, de acordo à palavra de Deus a Josué. E todos os reis do vale do Jordão, todos os reis de Canaã, ouviram falar do mal que os filhos de Israel fizeram em Jericó e Ai, e eles se reuniram para lutar contra Israel. Somente os moradores de Gibeão tiveram muito medo de lutar contra os israelitas para que não perecessem, pois que eles agiram ardilosamente, e chegaram a Josué e a Israel, e disseram-lhes: nós viemos de uma terra distante, agora, portanto, façam uma aliança conosco. E os moradores de Gibeão fizeram com filhos de Israel um pacto, e fizeram a paz com eles, e os príncipes da congregação juraram-lhes, mas depois souberam que eles eram vizinhos e habitavam entre eles. Mas os filhos de Israel não os mataram, porque eles haviam jurado por Deus, e eles se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água. E Josué disse-lhes: por que vocês me enganaram, e fizeram isto a nós? E eles responderam-lhe dizendo: porque foi dito para todos os teus servos o que vocês tinham feito a todos os reis dos amorreus, e nós estávamos com muito medo por nossas vidas, e nós fizemos isso. E Josué os nomeou naquele dia para cortar madeira e para tirar água, e ele dividiu-os como escravos para todas as tribos de Israel. E Adonisedeque, rei de Xualém Salém, ouviu tudo que os filhos de Israel tinham feito a Jericó e Ai. Ele foi a On, rei de Hebron, e Pirom, rei em Yarmute, e a Iafia, rei de Laquis, e Deber, rei de Eglon, dizendo: 56 sobe a mim e me ajude, para que possamos ferir os filhos de Israel e os habitantes de Gibeão que fizeram paz com os filhos de Israel. E eles se reuniram, e os 5 reis dos amorreus subiram com todos os seus soldados, um povo poderoso, numerosos como a areia na praia do mar. E todos estes reis vieram e se acamparam diante de Gibeão, e eles começaram a luta contra os moradores de Gibeão, e todos os homens de Gibeão foram a Josué dizendo: subi rapidamente para nós e nos ajude, pois todos os reis dos amorreus se reuniram para lutar contra nós. Então Josué e todo o povo de luta subiu de Gilgal, e Josué veio de repente a eles, e feriram os 5 reis como uma grande matança. E Deus confundiu-os diante dos filhos de Israel, que os feriram numa terrível matança em Gibeão, e os perseguiram pelo caminho vai de Bet-Horon até Maqueda, e eles fugiram de diante dos filhos de Israel. E enquanto eles estavam fugindo, Deus enviou-lhes o granizo do céu, e mais deles morreram pelo granizo, do que pela matança dos filhos de Israel. E os filhos de Israel os perseguiram e os feriram na estrada. E eles estavam ferindo-os, o dia estava declinando em direção à noite, e Josué disse à vista de todo o povo: sol permaneça parado em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon, até que a nação tenha vingado seus inimigos. E Deus ouviu a voz de Josué, e o sol se deteve no meio dos céus, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro, e a lua também parou e não saiu. E não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, que Deus ouviu a voz de um homem, pois Deus pelejava por Israel. Capítulo 89. Canção de Josué de louvor.
Então cantou Josué essa música, no dia que Deus tinha dado os amorreus na sua mão e dos filhos de Israel, e disse aos olhos de toda Israel: Tu tens feito coisas poderosas, ó Deus, tu tens realizado grandes feitos, quem é semelhante a ti? Os meus lábios cantarão ao teu nome. Meu Senhor, a minha fortaleza, meu alto retiro, eu vou cantar uma nova canção para ti, com ação de graças, eu vou cantar a ti, tu és a força da minha salvação. Todos os reis da terra te louvarão, os príncipes do mundo devem cantar a ti, os filhos de Israel se regozijarão na tua salvação, eles devem cantar e louvar o teu poder. Em ti, ó Deus, que nós confiamos, diremos tu és nosso Senhor, porque foste o nosso refúgio e torre forte contra os nossos inimigos. Para ti que nós choramos e não nos envergonhamos, nós confiamos em ti e fomos libertos. Quando nós clamamos a ti, tu ouves a nossa voz, tu livraste nossas almas da espada, tu fizeste mostrar a nós tua graça, tu nos deste a tua salvação, alegraste os nossos corações com tua força. Tu saíste para a nossa salvação com o teu braço, tu resgataste o teu povo, tu respondeste-nos do céu da tua santidade, tu nos salvaste de dezenas de milhares de pessoas. O sol e a lua pararam no céu, e tu colocaste tua ira contra os nossos opressores e colocaste teus juízos sobre eles. Todos os príncipes da terra se levantaram, os reis das nações se reuniram, eles não foram levados em tua presença, no que desejavam em sua batalha. Te levantaste contra eles em tua ira, e derramaste tua ira sobre eles, tu destruíste-os na tua ira, e cortaste-os do teu coração. Nações foram consumidas com a tua fúria, reinos caíram por causa da tua ira, fizeste maravilhas no dia da tua ira. Tu derramaste tua ira sobre eles, tua ira se apoderou deles, tu por sua vez colocaste a maldade deles sobre eles, e cortaste-os em sua maldade. Eles espalharam armadilhas, eles caíram nelas, na rede eles se esconderam, o seu pé foi capturado. Tua mão estava pronta para todos os teus inimigos, que disseram, por meio de sua espada que possuíram a terra, através de seu braço que moravam na cidade. Tu encheste seus rostos com vergonha, tu trouxeste os seus chifres para o chão, tu aterrorizaste-os na tua ira, e destruíste-os na tua ira. A terra tremeu e balançaste ao som da tua tempestade sobre eles, tu não reateste as suas almas da morte, e trouxeste suas vidas para a sepultura. Tu perseguiste-os na tua tempestade, tu consumiste-os no teu turbilhão, tu transformaste suas chuvas em saraiva, eles caíram em covas profundas e eles não puderam subir. Suas carcaças foram expulsas como lixo no meio das ruas. Eles foram consumidos e destruídos na tua ira, salvaste o teu povo com o teu poder. Portanto, nosso coração se alegra em ti, nossas almas se exaltam na tua salvação. Nossas línguas falam a respeito das tuas forças, vamos cantar e louvar as tuas maravilhas. Pois tu nos salvaste dos nossos inimigos, tu livraste-nos daqueles que se levantaram contra nós, tu destruíste-os de diante de nós, e os colocaste sob os nossos pés. Assim todos os teus inimigos perecerão, ó Deus, e os ímpios serão como palha impulsionada pelo vento, e os teus amados serão como árvores plantadas junto às águas. Então Josué e todo Israel retornaram ao acampamento em Gilgal, depois de ter ferido os reis, de modo que não foi deixado nenhum resto deles. E os 5 reis fugiram sozinhos a pé da batalha, e se esconderam em uma caverna, e Josué procurou-os no campo de batalha, e não os encontrou. E foi depois contado a Josué dizendo, os reis foram encontrados, e estão escondidos em uma caverna. E disse Josué, nomeiem os homens para ficarem na boca da caverna, para guardá-los, para que não fujam. E os filhos de Israel fizeram assim. E Josué chamou a todo Israel e disse aos oficiais da batalha, coloquem seus pés sobre os pescoços destes reis. E Josué disse, assim Deus fará todos os vossos inimigos. E Josué ordenou que eles matassem os reis na caverna, e colocarão grandes pedras à boca da caverna. E Josué foi mais tarde com todas as pessoas que estavam com ele naquele dia para Maqueda, e feriu-os com o fio da espada. E ele destruiu totalmente todas as almas e todos os que pertenciam à cidade. E ele fez ao rei e às pessoas, o mesmo como tinha feito a Jericó. E ele foi a partir daí a Líbina, e pelejou contra ela, e Deus os entregou em sua mão. Então Josué feriu-os ao fio da espada, e todas as almas da mesma forma, ele fez a eles e ao seu rei, como tinha feito a Jericó. E a partir daí ele passou a Laquis para lutar contra ela. E Oron, rei de Gaza, foi ajudar aos homens de Laquis. Porém Josué o feriu, ele e seu povo, até que não houvesse nenhum remanescente deles. E Josué tomou Laquis e todo o povo dela, e ele fez a ela como ele tinha feito para Libna.
E Josué foi de lá para Eglon, e ele tomou-a também, e feriu todas as pessoas ao fio da espada. E a partir daí ele passou a Hebrom e lutou contra ela, e a tomou, e a destruiu-a totalmente. E ele voltou de lá com todo Israel, e foi a Debir e pelejou contra ela e feriu-a ao fio da espada. E ele destruiu todas as almas, e não deixou ninguém, e fez ao rei da mesma forma como tinha feito a Jericó. E Josué feriu todos os reis dos amorreus, desde Cades-Barnea a Azá, e tomou seu país de uma só vez, pois Deus havia lutado por Israel. E Josué com todo Israel chegaram ao arraial em Gilgal. Quando naquela época Iabim, rei de Chazor, ouviu tudo o que Josué fizera com os reis dos amorreus, Iabim foi para Iobá, rei de Midian, e Laabã, rei de Sinrom, a Efal, rei de Acsaf, e a todos os reis dos amorreus, dizendo: Vem depressa até nós e nos ajude, para que possamos ferir os filhos de Israel, antes que eles venham sobre nós e façam a nós como eles têm feito para os outros reis dos amorreus. E todos estes reis deram ouvidos às palavras de Iabim, rei de Chazor, e saíam com todos os seus soldados, 17 reis, e seu povo era numeroso como a areia na orla marítima, junto com cavalos e carros inumeráveis, e eles vieram e se acamparam junto às águas de Merom, e eles foram se reunir para lutar contra Israel. E Deus disse a Josué: Não os temas, pois amanhã a estas horas eu vou entregá-los todos mortos diante de ti. Tu tomarás seus cavalos e seus carros queimarás a fogo. E Josué com todos os homens de guerra, vieram de repente sobre eles e os feriram, e eles caíram em suas mãos, pois Deus havia os entregado nas mãos dos filhos de Israel. Então os filhos de Israel seguiram todos esses reis com seus soldados, e os feriram até não haver sobrado ninguém deles, e lhes fez Josué como Deus tinha falado a ele. Então Josué naquele momento foi para Chazor e feriu-o com a espada e destruiu cada alma, e queimou-os com fogo, e de Chazor, Josué passou a Shimron e feriu-a e a destruiu totalmente. De lá, ele passou a Acsaf, e ele fez a ela como ele tinha feito para Simron. De lá, a Adulão e feriu todas as pessoas nela, e ele fez a Adulão como ele tinha feito a Acsaf e Simron. E ele passou a partir deles para todas as cidades dos reis que ele havia ferido, e feriu todas as pessoas que ficaram nelas, e ele as destruiu totalmente. Somente os seus despojos e gados os israelitas tomaram para si como presa, mas todos os seres humanos foram mortos, não deixaram uma alma viver. Como Deus tinha ordenado a Moisés, assim o fez Josué e todo Israel, eles não falharam em qualquer coisa. Então Josué e todos os filhos de Israel feriram toda a terra de Canaã, como Deus tinha lhes ordenado, e feriram todos os seus reis, sendo 31 reis, e os filhos de Israel tomaram o país todo. Além dos reinos de Sion e Og que estão no outro lado do rio Jordão, dos quais Moisés feriu muitas cidades, e Moisés lhes deu aos Rubenitas e Gaditas e a meia tribo de Manassés. E Josué feriu todos os reis que estavam além do Jordão ao oeste, e deu as terras por herança às 9 tribos e a meia tribo de Israel. Durante 5 anos Josué continuou a guerra com estes reis, e deu suas cidades para os israelitas. E a terra tornou-se tranquila da batalha pelas cidades dos amorreus e os cananeus. Capítulo 90. A divisão da terra. Naquele tempo, no 5º ano após os filhos de Israel terem passado o Jordão, após descansarem da guerra com os cananeus, naquele tempo uma grande e grave batalha surgiu entre Edom e os filhos de Xitim, e os filhos de Xitim lutaram contra Edom. E Abianus, rei de Xitim, saiu no mesmo ano, ou seja, no ano 31º do seu reinado, com grande força e com ele os valentes dos filhos de Xitim. E ele foi para Seir, lutar contra os filhos de Esaú. E Hadade, o rei de Edom, ouviu falar de sua marcha, e saiu para encontrá-lo com muitas pessoas e grande força, e engajaram-se na batalha com eles no campo de Edom. E a mão de Xitim prevaleceu sobre os filhos de Esaú, e os filhos de Xitim feriram os filhos de Esaú, 22.000 homens, e todos os filhos de Esaú fugiram de diante deles. E os filhos de Xitim perseguiram e alcançaram Hadade, rei de Edom, que correram atrás dele e o pegaram vivo, e o trouxeram a Abianus, rei de Xitim. Abianus ordenou que fosse morto, e Hadade, rei de Edom, morreu no ano 48º do seu reinado. E os filhos de Xitim continuaram sua perseguição a Edom, e os feriram com um grande abate, e Edom ficou sujeito aos filhos de Xitim. E os filhos de Xitim governaram sobre Edom, e Edom ficou sob a mão dos filhos de Xitim, e se tornaram um reino a partir daquele dia. E a partir desse momento eles não puderam mais levantar, e seu reino tornou-se um com os filhos de Xitim.
E Abianus colocou oficiais em Edom, e todos os filhos de Edom tornaram-se sujeitados e tributados a Abianus, e Abianus voltou para sua terra, Chitim. E quando ele voltou, ele renovou seu governo e construiu para si um espaçoso palácio fortificado para uma residência real, e reinou de forma segura sobre os filhos de Chitim e sobre Edom. Naqueles dias, depois dos filhos de Israel tinha afugentado todos os cananeus e os amorreus, Josué já estava velho e avançado em anos. E Deus disse a Josué: Estás velho, avançado em vida, e uma grande parte da terra falta ser possuída. Agora, pois, divide esta terra por herança às 9 tribos e a meia tribo de Manassés. E Josué se levantou e fez como Deus tinha falado com ele. E ele dividiu toda a terra para as tribos de Israel como uma herança de acordo com suas divisões. Mas a tribo de Levi não deu herança, as ofertas de Deus são a sua herança, como Deus tinha falado a eles pela mão de Moisés. E Josué deu o monte Hebrom a Caleb, filho de Jefunem, uma porção acima de seus irmãos, como Deus tinha dito por Moisés. Portanto, Hebrom ficou como herança para Caleb e seus filhos até hoje. E Josué dividiu toda a terra por lotes para toda Israel por herança, como o Senhor tinha lhe ordenado. E os filhos de Israel deram aos levitas cidades a partir de sua própria herança, e arrabaldes para seu gado e propriedades. Como Deus tinha ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, e repartiram a terra por sorteio, se grande ou pequeno. E eles foram para herdar a terra de acordo com seus limites, e os filhos de Israel deram a Josué, filho de Num, uma herança entre eles. Pela palavra de Deus eles deram-lhe a cidade que ele exigiu, em Timnat-Serás, região montanhosa de Efraim, e ele construiu a cidade e habitou nela. Estas são as heranças que Olazer o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos em porções para os filhos de Israel por lotes em Shilo, diante de Deus, à porta da tenda tabernáculo, e cessaram a divisão da terra. E o Senhor deu a terra aos israelitas, e eles a possuíram como Deus tinha falado com eles, e como Deus tinha jurado a seus antepassados. E Deus deu para os israelitas descanso de todos os seus inimigos ao redor deles, e nenhum homem se levantou contra eles. E Deus lhes entregou todos os seus inimigos em suas mãos, e nada falhou das coisas boas que Deus tinha falado aos filhos de Israel. Sim, Deus realizou cada coisa. E Josué chamou a todos os filhos de Israel e os abençoou, e ordenou-os a servir a Deus, e ele depois os despediu, e foram cada um para a sua cidade, e cada um à sua herança. E os filhos de Israel serviram a Deus todos os dias de Josué, e Deus deu-lhes repouso de todos em torno deles, e eles habitaram nas suas cidades de forma segura. E aconteceu que naqueles dias que Abianus, rei de Chitim, morreu no 38º ano de seu reinado, que é o 7º ano de seu reinado sobre Edom, e o sepultaram no seu lugar que ele havia construído para si mesmo, e Latinus reinou em seu lugar 50 anos. E durante o seu reinado ele trouxe um exército, e ele foi e lutou contra os habitantes de Britania e Quernania, os filhos de Ulisha, filho de Iavam, Grécia, e ele prevaleceu sobre eles e os fez tributados. Ele então ouviu dizer que Edom havia se revoltado de debaixo da mão de Chitim, e Latinus foi para eles e os feriu e os sujeitou, e colocou-os sob a mão dos filhos de Chitim, e Edom se tornou um reino com as filhos de Chitim todos os dias. E por muitos anos não havia rei em Edom, e seu governo foi com os filhos de Chitim e seu rei. E foi no ano 26º após os filhos de Israel terem passado o Jordão, que é o 66º ano após os filhos de Israel partirem de Egito, que Josué ficou velho, avançado em anos, sendo 108 anos de idade naqueles dias. E Josué chamou a toda Israel, aos seus anciãos, seus juízes e oficiais, depois que Deus tinha dado a todos os israelitas o resto de todos os seus inimigos em redor. E Josué disse aos anciãos de Israel, e aos seus juízes: Eis que eu estou velho, avançado em anos, e que vocês já viram o que Deus tem feito para todas as nações quem afastaram-se diante de vós, pois foi Deus que tem lutado por vocês. Agora, pois, esforcem-se, e mantenham-se a fazer todas as palavras da lei de Moisés, não se desviem para a direita ou para a esquerda, e não se misturem com as nações que são deixadas na terra, nem fareis menção dos nomes de seus ídolos e falsos criadores, mas vocês devem abrir caminho a Adonai seu Deus, como vocês têm feito até hoje. E Josué muito exortou os filhos de Israel para servir a Deus todos os seus dias. E toda Israel disse: Nós serviremos a Deus, nosso Senhor, todos os nossos dias, nós e nossos filhos,
e os filhos de nossos filhos, e nossa descendência para sempre. E Josué fez uma aliança com o povo, naquele dia, e despediu os filhos de Israel, e foram cada um para sua herança e para sua cidade. E foi naqueles dias, quando os filhos de Israel estavam habitando em segurança nas suas cidades, que eles enterraram os caixões das tribos de seus antepassados, que tinham trazido de Egito, cada homem na herança de seus filhos. Os 12 filhos de Jacó enterraram os filhos de Israel, cada homem na posse de seus filhos. E estes são os nomes das cidades onde eles enterraram os 12 filhos de Jacó, os quais os filhos de Israel tinham trazido de Egito. E sepultaram Ruben e Gade do Iardaim em Romia, que Moisés tinha dado aos seus filhos. E Simeão e Levi foram enterrados na cidade de Malda, que ele tinha dado aos filhos de Simeão, e o subúrbio da cidade foi para os filhos de Levi. E Judá foi enterrado na cidade de Beniamim, oposta a Beileque em casa do pão Belém. E os ossos de Sacar e Zebulon foram enterrados em Sidom, na parte que caiu para seus filhos. E Dan foi sepultado na cidade de seus filhos em Ixal, e Naftali e Esher eles sepultaram em Cades Naftali, cada um no seu lugar que ele tinha dado a seus filhos. E os ossos de José foram enterrados em Siquém, na parte do campo que Jacó comprou de Amor, e que se foi para José por herança. E sepultaram Beniamim em Xualé em Jerusalém, oposto ao Jebuseu, o que foi dado aos filhos de Beniamim. Os filhos de Israel enterraram seus pais cada homem na cidade de seus filhos. E no final de 2 anos Josué, filho de Num, morreu com 110 anos de idade, e o tempo que Joshua julgou a Israel foi 28 anos. E Israel serviu a Deus todos os dias da sua vida. E os outros assuntos de Josué e suas batalhas e suas reprovações com a qual ele reprovou Israel, e tudo que ele lhes havia ordenado, e os nomes das cidades que os filhos de Israel possuíram em seus dias, eis que estão escritos no livro das palavras de Josué para os filhos de Israel, e no livro das guerras de Deus, que Moisés e Josué e os filhos de Israel escreveram. E os filhos de Israel enterraram Josué na fronteira da sua herança, em Timnat-Serás, que foi dada a ele no monte Efraim. E Ulazer, filho de Arão, morreu naqueles dias, e o sepultaram em uma colina que pertence a Finéias, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. Capítulo 91. O tempo dos juízes. Naquele tempo, após a morte de Josué, os filhos dos cananeus estavam ainda na terra, e os israelitas resolveram expulsá-los. E os filhos de Israel perguntaram a Deus, dizendo: quem deve ir primeiro de nós aos cananeus para pelejar contra eles? E Deus disse: Judá subirá. E os filhos de Judá disseram a Simeão: sobe conosco ao nosso lote, e vamos lutar contra os cananeus, e nós também vamos subir com vocês, em seu lote. Então os filhos de Simeão partiram com os filhos de Judá. 4 E os filhos de Judá subiram e lutaram contra os cananeus, assim Deus entregou os cananeus nas mãos dos filhos de Judá, e feriram-nos em Bizeque 10.000 homens. E eles lutaram com Adoni-Bezeque em Bizeque, e ele fugiu de diante deles, e eles perseguiram-no e pegaram-no. E eles se apoderaram dele e cortaram-lhe os polegares e os dedos grandes dos pés. E disse Adoni-Bezeque: 3 príncipes e 10 reis com os polegares e dedos grandes dos pés cortados comiam sobras debaixo da minha mesa, como eu fiz. Assim o Senhor requereu de mim. E eles o trouxeram a Xualém, e ele morreu lá. E os filhos de Simeão foram com os filhos de Judá, e feriram aos cananeus ao fio da espada. E Deus estava com os filhos de Judá, e eles tomaram a montanha. E os filhos de José subiram para Betel, o mesmo é Luz, e Deus estava com eles. E os filhos de José espiaram Betel, e os vigias viram um homem saindo da cidade, e agarrando-lhe disseram: mostra-nos agora a entrada da cidade e vamos mostrar bondade a ti. E que o homem mostrou-lhes a entrada da cidade, e os filhos de José vieram e feriram a cidade com o fio da espada. E o homem com sua família foram mandados embora, e eles foram para os hititas, e ele edificou uma cidade, e ele chamou o seu nome Luz, pois que todos os israelitas habitaram nas suas cidades. E os filhos de Israel habitaram nas suas cidades, e os filhos de Israel serviram a Deus todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que tinham aumentado seus dias depois de Josué, e viram a grande obra de Deus, que ele realizou para Israel. E os anciãos julgaram a Israel após a morte de Josué de 17 anos. E todos os anciãos também lutaram nas batalhas de Israel contra os cananeus, e Deus expulsou os cananeus de diante dos filhos de Israel, a fim de colocar os israelitas em sua terra.
E ele cumpriu todas as palavras que ele tinha falado com Abraão, a Isaque e Jacó, e do juramento que ele havia jurado, para dar a eles e a seus filhos, a terra dos cananeus. E Deus deu aos filhos de Israel toda a terra de Canaã, como ele havia jurado a seus antepassados, e Deus lhes deu repouso daqueles ao seu redor, e os filhos de Israel habitaram nas suas cidades de forma segura. Bendito seja Deus para sempre. Amém e amém. Fortaleçam-se a vós mesmos e que os corações de todos vocês que confiam em Deus seja de boa coragem. Obrigado por nos acompanhar nesses 91 capítulos. Esperamos que vocês se inscrevam, curta e compartilhe, e aguardem novos audiobooks. Nota: lembramos que as incoerências relativas aos anos passados por Israel no Egito em relação ao número de anos aqui descrito, poderá ter a ver com a diferença de traduções do conceito hebraico de ano, relativamente à tradução atual do livro de Êxodo. Para melhor compreensão, recomenda-se a investigação sobre o significado de ano no hebraico ao longo da história.